Olá, meu nome é Robson Viana. Meu nome é Marcos Douglas e esse é o canal Conecta Mente, onde falaremos de inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Muito bem. Prazer enorme estarmos juntos. Prazer. E hoje a nossa conversa vai ser sobre zona de conforto. A gente vai falar um pouco sobre o que é zona de conforto, sobre algumas técnicas e algumas dicas de como sair da tão famosa zona de conforto. Não é isso, Robson? Exatamente isso. Muitas e muitas pessoas, não só as pessoas de uma maneira geral, mas eu mesmo, por muito tempo, vivi estagnado numa zona de conforto e deixei de alcançar muito e agregar muito na minha vida por viver assim. E aí é o que a gente estava conversando, né? A questão da zona de conforto. Que muitas pessoas ligam a questão de sair da zona de conforto. A gente vai falar muito aqui no canal sobre crescimento, sobre desenvolvimento pessoal. E quando a gente fala de crescimento, a gente fala de fazer algo a mais, né, Robson? De pagar o preço. E quando a gente fala de zona de conforto, muitas pessoas linkam zona de conforto, sair da zona de conforto à dor. E na realidade, sair da zona de conforto, eu não vejo que está ligado à dor. Eu vejo que sair da zona de conforto está ligado a fazer algo que você não está acostumado a fazer. E talvez justamente pelo fato de você não ter o hábito, ou de não ter uma visão clara de qual vai ser o resultado, porque é óbvio que se eu nunca fiz, o resultado para mim ainda é incerto. E aí gera um certo desconforto em pensar em agir em direção a essa meta ou a esse objetivo. E é muito interessante quando você fala da zona de esforço. Significa que eu preciso gerar um esforço a ponto de sair do que está confortável para mim, para prospectar um resultado específico. Isso, exatamente isso. Então, quando a gente fala da questão de sair, de fazer uma coisa nova, significa que na medida que eu vou me desenvolvendo, então eu vou estar nessa zona de esforço, eu vou estar conseguindo fazer aquela coisa nova, e quando eu saio dessa zona de conforto, que eu estou lá construindo, fazendo uma coisa nova, e eu estou na minha zona de esforço, à medida que eu vou desenvolvendo habilidades e capacidades, aquela que era uma zona que eu estava na zona de esforço, ela vai se tornar a minha zona de conforto. Então, zona de conforto, sair da zona de conforto não tem a ver com dor, tem a ver com fazer algo que você não está acostumado a fazer. Fez sentido? Total. No teu ponto de vista, qual o benefício as pessoas podem alcançar em buscar sair dessa zona de conforto? Cara, eu acredito muito nesses 2 anos que eu venho buscando aí a questão de realmente me desenvolver mais a fundo, de buscar o algo a mais. Eu acredito que o maior ganho que a pessoa vai ter é a questão de se conhecer melhor e é a questão de deixar um legado, de construir algo a mais para a humanidade, de deixar realmente, de causar um impacto positivo no mundo. Aí o que é que tu acha? O primeiro ponto que eu acho muito interessante para as pessoas ter consciência de como agir em direção a estar evoluindo a todo momento, saindo da zona de conforto, é ter clareza de quais são os meus limites. Quando eu entendo até onde eu posso chegar, até onde eu posso direcionar a minha vida sem causar tanto desconforto e tanta dor, eu consigo ter mais clareza dos meus objetivos. Porque eu posso, de repente, acordar de manhã e falar assim, pronto, hoje é o dia que eu vou sair da minha zona de conforto. E simplesmente pelo fato de eu ter tomado essa decisão, eu colocar algo como meta que está muito longe de onde eu estou. Quer dizer que a partir desse momento eu vou gerar um esforço muito maior do que as energias que eu tenho disponíveis para fazer com que isso aconteça. Não sei se ficou claro para você, mas eu quero deixar aqui registrado um exemplo que talvez facilite a compreensão do que eu quero dizer. Digamos que eu entrei numa empresa, sou funcionário de uma empresa e entrei lá na categoria mais baixa como auxiliar. E eu olho e de repente eu pego e traço uma meta que daqui para o final do ano eu vou ser um dos sócios majoritários. Isso vai fazer com que eu saia da minha zona de conforto, mas está fora dos meus limites. Eu reconheço que está fora dos meus limites porque se torna algo impossível de se realizar em tão pouco tempo. Não é verdade? É verdade. Então eu preciso reconhecer quais são os meus limites e ter claro onde eu posso chegar para traçar uma meta segura e realizável. O ponto é esse: ter objetivos e metas que sejam realizáveis. É por isso que, fugindo um pouquinho aí da zona de conforto, é por isso que é tão importante estabelecer as metas e os objetivos de uma forma correta, né? E aí, como tu falou da questão de estabelecer os limites, quando você não consegue estabelecer os limites, você acaba se frustrando, né? E tu falando agora,
eu comecei a lembrar aqui de alguns momentos da minha vida que eu estipulei metas grandiosas, eu tive que sair da minha zona de conforto, não consegui atingir essas metas e eu acabei me frustrando. Aí é onde vem a questão de pensar. Para eu pisar no último degrau da escada, eu preciso pisar no primeiro. Então, qual é a atividade ou a atitude que eu preciso ter para sair da minha zona de conforto? Então, imagina, vou usar um exemplo aí, imagina que a pessoa queira perder peso. Então a pessoa acaba e diz, cara, eu vou perder peso, eu vou fazer uma dieta, eu vou entrar na academia, eu vou para contratar um personal, e ela busca fazer várias coisas, acaba que ela não consegue dar conta de todas elas porque ela não impôs esse limite. Né? Não é mais ou menos isso? Total. E aí, muitas vezes, para sair dessa zona de conforto, talvez você precise só decidir uma atividade que você vai começar a fazer a mais. Porque, vamos usar o exemplo aí da caminhada. Fazia um tempo que eu não estava correndo, estava parado, né? E aí eu voltei a caminhar, eu tinha o hábito de correr lá 5 km, 10 km, só que aí eu voltei fazendo 3 km. E aí eu estava me cobrando, mas eu disse, cara, é melhor eu correr 3 km por dia do que eu não correr nenhum. Então esses 3 km, daqui a pouco eu vou estar correndo 5 e daqui a pouco os 10 novamente. É mais ou menos esse sentido. Os primeiros 3 km passou a ser o teu limite, né? Eu tenho compreensão de que o meu limite é esse. Inclusive, olha que interessante, em um certo momento da minha vida, eu praticando exercícios físicos na academia, comecei também a correr. E eu estipulei uma meta para mim que ia além dos meus limites. Então eu levantei de manhã, era possível? Era. Mas ia me trazer alguns resultados que talvez não seriam efetivos para mim. Então eu levantei de manhã e falei assim, pronto, a minha meta hoje é correr 10 km. Só que o que estava dentro do meu limite, era 5 km. E aí eu peguei nesse dia, eu corri 10 km. Só que quando chegou na parte da tarde, finalzinho da tarde, comecei a sentir uma dor muito forte na perna. No dia seguinte eu estava contundido, eu mal conseguia andar. Aí você veja, eu tracei um objetivo maior do que era cabível para o meu limite. Eu alcancei, mas o prejuízo foi maior do que o benefício, porque aí eu perdi mais de 5 dias sem conseguir fazer atividade física. Então é preciso entender que usando o exemplo que você falou, é uma escada e você precisa ir degrau a degrau, e é um processo de evolução sem fim, porque quando você chega na zona de esforço e começa a se habituar e começa a se sentir seguro, já consegue ter previsibilidade do resultado, isso você acaba automaticamente construindo uma nova zona de conforto. E aí usa o exemplo que a gente citou, né? Saiu lá da zona de conforto, fui para a minha zona de esforço e entrei numa nova. E aí o pessoal que está vendo o vídeo pode estar se perguntando, e o que é que tem a ver com a atividade física, o que é que tem a ver correr com desenvolvimento pessoal e com inteligência emocional? Uau, total, tem tudo a ver. Eu entendo que nós como nosso planeta, como universo, nós somos um sistema. Nós funcionamos baseado no sistema. Tem um sistema que me faz respirar, um sistema que faz funcionar toda a minha corrente sanguínea, um sistema nervoso que controla todos os meus órgãos. Enfim, nós somos um sistema. E a vida também ela é fundamentada em sistema. Então eu divido a minha vida em diversos pilares, né? O espiritual, o conjugal, filhos, parentes, emocional, intelectual, serviço, social, enfim, são diversos. Então quando eu não tenho um equilíbrio para cada um desses pilares, eu vou ter problemas e disfunções que vão acarretar todos os outros. Se eu tiver um problema, digamos que eu tenho um problema hoje no meu relacionamento, vai afetar diretamente na minha inteligência emocional, na maneira como eu gerencio as minhas emoções. Então, se eu perco o controle de gerenciar as minhas emoções, o meu relacionamento em um todo vai passar a sofrer, seja na minha vida profissional, com os meus amigos, com a minha saúde. Então tem tudo a ver, até mesmo em relação à maneira que eu vejo e que eu entendo que eu preciso cuidar da minha saúde, de correr. E em cada pilar você pode estar vivendo hoje numa zona de conforto. Vamos trazer agora para o relacionamento, sem se aprofundar, mas só para dar um exemplo. Meu relacionamento é mediano. De vez em quando eu saio com a minha esposa,
de vez em quando eu olho para ela e falo para ela que eu amo ela. Então isso eu vejo como que um relacionamento medíocre, porque a todo momento eu posso estar buscando coisas novas para evoluir no meu relacionamento e assim fechando todas as brechas e fortalecendo cada vez mais a minha união com a minha esposa. E daí você vê de onde vem tantas disfunções para tantas pessoas em tantos pilares, vamos dizer assim, na vida dela. Alguns super bem sucedido aí financeiramente, e o cara deita e não tem paz, não consegue descansar porque tem um problema ou no relacionamento, ou ele não tem amigos, ou ele não se sente bem com o próprio corpo. Então zona de conforto verdadeiramente ela é uma inteligência a ser desenvolvida para que você venha a evoluir como pessoa em um mundo que está em constante mudança a todo momento. E aí eu acredito muito, quando a gente fala dessa pegada do desenvolvimento, essa questão de crescer, né, eu acredito que quando a ficha não cai de que você está na zona de conforto, eu acabo levando a minha vida natural, a minha vida assim no automático. Né? Então eu acabo sem perceber que eu estou naquela zona de conforto, que eu estou deixando de crescer, que eu estou deixando de ter um relacionamento extraordinário, de ter um resultado financeiro extraordinário, né? E aí entra a questão do quanto a zona de conforto é prejudicial. Né? E eu só consigo mudar quando eu entendo que eu estou na zona de conforto. Né? Eu vou usar o exemplo até de uma pesquisa que foi feita com sapos. Tu conhece, né? Uhum. Eu vou contar aqui para o pessoal ficar por dentro. Foi feita uma pesquisa com sapos, e aí o que acontece? Colocaram uma panela lá e ferveram aquela água. Colocaram uma panela com água e ferveram a água. E aquela água estava muito quente e aí jogaram o sapo dentro. Quando o sapo caiu dentro da panela, imediatamente ele já pulou. E aí, trazendo para a questão da zona de conforto, foi feita outra pesquisa e foi colocado uma água fria, água gelada, e foi colocado um sapo dentro. E ele gostou do clima da água. E aí ligaram aquela panela, acenderam, e aí acontece que o quê? Aquela panela a água foi começando a esquentar e o sapo foi se adaptando à temperatura da água. O sapo ele tem essa capacidade de se adaptar à temperatura, né? Então ele foi se adaptando à água um pouco mais morna, depois a água fervendo, e acontece que o sapo, nessa exposição, nessa experiência, ele acaba sendo fervido, ele acaba morrendo. Por quê? Porque ele foi se adaptando à zona de conforto. E aí acaba que ele morre. E aí a gente pode trazer isso para a vida da gente. Né? Se a gente está numa zona de conforto e eu não tenho a percepção de que eu estou nessa zona de conforto, o que é que acontece? Eu vou me acostumando e eu deixo de evoluir. E aí muitas vezes hoje eu não perceba que eu estou na zona de conforto. Talvez eu só venha perceber que eu estou na zona de conforto quando eu tiver 40, 50 anos. Muitas vezes quando eu precisar ir, imagina que eu estou na zona de conforto do desenvolvimento pessoal. Ainda fala muito aqui sobre desenvolvimento pessoal. Imagina que eu estou nessa zona de conforto de não ler, de não buscar cursos. E aí eu não me desenvolvo e o meu pilar financeiro também não cresce. E lá na frente é que eu vou colher essas ações que eu estou tendo hoje. Não é isso? Total. E de repente você pode até me perguntar, cara, e o que tem de errado eu viver na zona de conforto? Não tem nada de errado. Nós somos seres adaptáveis. Né? E hoje, se você ganha, vou dar um exemplo aqui, se você ganha 5 mil reais, você está na sua zona de conforto. Porque 5 mil reais para você tá bom e você não prospecta crescer, evoluir ou ganhar mais, tá tudo certo. Amanhã ou depois, se você cortar o teu salário pela metade e você tiver que sobreviver com 2.500 reais, você vai se ajustar e você vai se adaptar nessa situação e vai se tornar uma nova zona de conforto para você. E a grande sacada para mim em relação à zona de conforto é que ou você usa ela para evoluir ou você usa ela para regredir. Exatamente num ponto que eu acredito que nós estamos ou em constante evolução ou em regressão, porque o mundo ele não para de evoluir e ainda que você esteja estagnado, você começa a ficar para trás e ter prejuízos aí ao longo da sua vida. E prejuízos esses que muitas vezes você, como eu falei, só vai colher lá na frente, né? E para contribuir com você que nos assiste, eu quero deixar aqui uma dica de um filme que traz aí uma projeção dos efeitos da zona de conforto.
Tem um filme chamado Clique, é até uma comédia, não sei se você já assistiu. Muito, muito bom. E aí ele entra num sistema de automático, né? E muitas pessoas hoje, por não ter percepção do estado atual da vida dela hoje, acabam entrando nesse automático, as coisas vão acontecendo, elas vão perdendo a percepção e meio que isso se torna uma zona de conforto inconsciente. E ao você assistir esse filme, você vai ver os danos que pode trazer para sua vida em todos os aspectos e o que pode acontecer para um futuro a médio ou longo prazo de prejuízo na vida da pessoa. No final do filme, o cara perde a esposa. Deixa o pessoal, assistir. Eu já ia dar spoiler, né? Deixa o pessoal assistir, não dá spoiler não. Realmente, eu acho que eu já assisti 2 vezes esse filme. E todas as vezes que eu assisti, as 2 vezes que eu assisti, foram novas reflexões que me trouxeram, né? Então, deixa não dar spoiler não. Deixa o pessoal assistir. Eu ia dar spoiler pra você. Clique com Adam Sandler. Exatamente. Muito, muito bom filme. E vai trazer essa reflexão. Porque o que a gente quer aqui trazer para vocês é exatamente trazer essa reflexão de identificar como é que está a minha vida hoje. Será que eu tenho vivido? Fazer essa pergunta para você agora, né? Será que eu tenho vivido na zona de conforto? E qual é a área que eu estou vivendo na zona de conforto? Então, nesse papo aqui da gente, eu tenho você conversando aí e tá passando um filme na minha cabeça de quais são as áreas da minha vida que eu ainda estou na zona de conforto. Porque, como você falou, é uma busca constante de estar melhorando o tempo inteiro. E aí, quando eu saio daquela zona de conforto, estou numa zona de esforço, eu vou entrar em outra zona de conforto. Então, é esse cuidado. Então, é o cuidado de estar ganhando 10 mil reais e passar a ganhar 20 mil, e aqueles 20 mil são uma nova zona de conforto. E se você almeja uma coisa maior, você precisa sair daquela zona de conforto e conhecer e aprender coisas novas. Não é isso? Total. E uma coisa que eu acho importante frisar, e talvez você tenha uma sensação de que isso se compare à ganância, de querer sempre mais, de não estar satisfeito com o que tem. E na verdade é completamente o contrário. Porque quando eu cresço, eu tenho condições de contribuir. E se eu não cresço, como eu posso contribuir para um mundo melhor? Como eu posso servir de provisão verdadeiramente para os meus filhos, para os meus familiares? Então eu preciso dessa mentalidade de que eu tenho capacidade, condições total de crescer, e se me falta algo que sirva como combustível, basta eu olhar para contribuir, basta eu olhar para as pessoas que dependem de mim e do que eu posso fazer no mundo em que eu vivo, que isso vai servir de combustível e vai me impulsionar a buscar cada vez mais. Então, talvez pode ter essa percepção de que o cara está sendo ganancioso, o cara nunca... Será que é possível que eles nunca estão satisfeitos com o que eles têm? E a questão não é essa, a questão é justamente o contrário. Quanto mais eu tenho, mais eu posso fazer por mim e pelas pessoas que estão ao meu redor. E isso se chama valor. Você tem uma visão de valor do que você pode ser e do que você pode fazer, tanto por você quanto para as pessoas que você ama e para o ambiente que você vive. Essa visão é bem interessante, porque não está relacionado a dinheiro, não está relacionado simplesmente à conquista material, à conquista pessoal. Está relacionado a algo bem maior, ao valor que eu consigo agregar na vida das pessoas, que você consegue agregar, que você vai conseguir agregar na vida das pessoas. E aí me vem aquela reflexão de analisar a nossa vida como analisando ali em 2 pilares, né? O pilar do crescer e o pilar do contribuir, não é isso? Então, à medida, como você falou aí, à medida que eu cresço em desenvolvimento, cresço em me tornar uma pessoa melhor, eu consigo contribuir para uma sociedade melhor. Porque aí tem alguns amigos meus que dizem assim: Marquinhos, tu tá louco, porque tu quer mudar o mundo. Tem alguns amigos meus que dizem assim: Marcos, tu tá louco, quer mudar o mundo. E aí eu digo, cara, talvez mudar o mundo eu não consiga mudar, mas se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, eu já estou fazendo algo, já estou construindo algo. E falando do crescer e do contribuir, eu imagino também igual você dentro de uma canoa. Imagina, sei lá, dentro daquele bote, você está com 2 remos, né? E aí tem o remo do crescer e tem o remo do contribuir. Se eu só foco no remo do crescer, que aí vamos ligar a ganância, só crescer, só ganhar dinheiro, só eu acabo só dando essa remada e a canoa fica o quê? Girando em círculo. E aí, à medida que eu digo, cara,
a vida não é só crescer, eu também preciso contribuir. E aí eu começo a equilibrar a minha trajetória nessa canoa, e aí eu cresço e contribuo, e aí eu consigo atingir meus objetivos. Né? Fez sentido? Total. E de repente quem nos assiste pode pensar assim, pô, mas é impossível eu, na posição que eu tô, chegar a uma posição de estar contribuindo com o mundo, com o planeta, com as pessoas, fazer caridade. E aqui eu quero deixar bem claro que não, que sim, é completamente possível. Trazendo aqui a metáfora que você usou da escada, eu preciso ter a consciência clara de que é possível eu chegar, mas que eu preciso ir degrau por degrau. E a vida, ela é uma construção, né? É uma construção cheia de conquistas. Se eu me dispor a buscar algo a mais e colocar como meta e construir um plano de ação que seja consolidado e que eu esteja disposto a pagar o preço que precisa ser pago, eu vou alcançar, independente das circunstâncias que possam vir a ocorrer na minha vida. Ô Robson, e qual é a dica, qual foi a estratégia que tu usou ou que tu tem usado para buscar sair dessa zona de conforto e estar nessa zona de esforço? Né? Porque quem está assistindo pode estar pensando assim, cara, mas eu não consigo sair dessa zona de conforto. A preguiça tem sido maior, né? O medo tem sido maior, a preguiça e o medo tem sido maior do que eu. Um exemplo, né? Qual é a dica que tu dá, qual é a estratégia que tu usou, que tu usa? Show! 3 dicas eu dou que eu uso. Primeiro, compreender como eu funciono e entender os meus limites. Ok? Porque eu entendendo os meus limites, eu consigo dividir aí as minhas ações de uma maneira que eu não venha sentir tanto desconforto a ponto de eu não alcançar e me frustrar. Então a primeira dica é entender os meus limites. A segunda dica é acreditar. Porque se eu não tiver convicção do que eu quero e acreditar que eu posso fazer acontecer, eu não vou ter recursos internos que vai me mover a agir da maneira que eu preciso para alcançar esses resultados. E a terceira dica é agir. Paulo Vieira mesmo fala que tem poder quem age, mais poder quem age certo e superpoderes quem age certo e na hora certa. O que ele quer dizer com isso? Amigo, amiga, ainda que você haja e faça errado, faça. Porque quando você fizer e tiver os resultados, e mesmo que eles sejam negativos, você vai aprender o como não fazer. E a partir daí você vai entender e começar a enxergar o como fazer. Então o primeiro ponto aí é não perder a capacidade de fazer. Então, entender os seus limites, acreditar que é possível e agir. E aí você vai ver que a cada dia você vai estar numa crescente, se desenvolvendo, alcançando suas metas, alcançando seus objetivos, realizando e fazendo acontecer em um mundo em que a gente vê tanta coisa ruim e ao mesmo tempo vendo pessoas fazer tantas coisas boas que chegam a transformar o mundo, chegam a transformar as pessoas. E a busca é essa, né? A minha busca, e eu acredito que por estar nessa sintonia com você, a sua busca também, é exatamente essa reflexão que a gente quer trazer, né? Com esse vídeo e com os próximos conteúdos que a gente vai abordar, falando muito sobre desenvolvimento, sobre inteligência emocional, porque eu acredito muito que o autoconhecimento é um dos pontos primordiais para que você consiga atingir seus objetivos. Eu acredito que quando eu comecei a me conhecer mais, eu comecei a colher melhores resultados. Hoje eu estou longe de ser a pessoa perfeita. Estou longe, eu preciso aprender ainda muita coisa, eu preciso melhorar cada vez mais. E eu também acredito que no momento que eu disser assim, cara, eu sou o cara perfeito, eu acredito que é o momento que eu vou começar a cair. Porque aí vamos analisar quanto tempo que a gente vem se desenvolvendo, né? Quantos livros a gente tem lido. Então isso é pagar o preço. Então, zona de conforto para mim está ligado a pagar o preço. Não simplesmente ligado à dor. Porque se eu ligo só a dor, meu cérebro na hora vai travar. Porque o nosso cérebro ele quer o quê? Quer fazer com que a gente sobreviva. Não é isso? O que é que tu quer mais? Qual outra dica que tu dá para as pessoas que estão assistindo o canal? Qual é a visão que tu enxerga em relação a
as conquistas que tu teve, de quando tu conseguiu sair da zona de conforto. Quando você toma a decisão, tudo muda. Porque primeiro eu tomei a decisão para que eu alcançasse mudança, para que eu pudesse mudar. E talvez em um outro momento eu tenha a oportunidade de contar um pouco mais a minha história, mas quem me conhece sabe o quanto hoje eu me tornei uma pessoa diferente do que eu fui. Então o primeiro ponto é, quando eu mudo, as pessoas ao meu redor mudam. E a partir daí tudo muda. Mas eu quero deixar aqui uma dica infalível para você que quer realmente se desenvolver, quer alcançar algo extraordinário e abundante na sua vida. E eu falo para você com toda a convicção de dentro do meu coração que isso é possível. E a dica é muito simples. Fica ligado no canal, que nós vamos trazer muito conteúdo. E esse conteúdo vai fazer com que muitas coisas comecem a fazer sentido para você. E você vai começar a tirar as escamas de todas as verdades absolutas que talvez nem sejam tão verdades assim. E vai te trazer a capacidade de enxergar de uma maneira diferente. E onde você vai passar a buscar os recursos necessários que precisa encontrar para que você possa se comportar e a partir daí passar a ser e depois disso passar a ter essa vida tão extraordinária, tão abundante, que muitas e muitas pessoas alcançam, estão buscando e alcançam, né, e vivam aí em alta performance, cada vez mais construindo um legado, construindo uma história. E eu quero deixar aqui cravado que essa é a minha verdade, eu acredito nisso fielmente, que é possível para qualquer pessoa que busque construir essa vida. Outra coisa, né? É simples, não é fácil, mas é simples. É isso, não sei, metodologia simples. E aí eu não sei se dá para largar um pouquinho o spoiler, mas eu acredito que zona de conforto está muito ligada à procrastinação. Faz todo sentido. Então, procrastinação. Não sei se você já ouviu essa palavrinha que parece um palavrão, né? Procrastinação. Não sei se você já passou por isso, de sempre deixar para depois, né? de sempre adiar, de sempre deixar para segunda-feira. Eu nem olha para mim. Sinceramente, esse desafio é grande. Essa palavrinha procrastinação tem sido um desafio, acredito que na vida da grande maioria das pessoas. E acredito que quando você começa a encontrar estratégias para vencer essa tão famosa procrastinação, você começa a ter resultados extraordinários. É isso? Tão interessante quanto eu chego ao ponto de pensar em fazer aí um conteúdo pro próximo vídeo. Do próximo vídeo. Aí. Pessoal, gostou do papo? Gostou aqui do Conectamente? O intuito verdadeiramente é de conectar com você e trazer novas possibilidades para que você possa colocar em prática e vivenciar uma vida diferente, já obtendo os resultados necessários. Nós ficamos por aqui, Marquinhos. Ficamos por aqui, te esperamos no próximo vídeo. Segue aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal. É isso que realmente vai ter muito conteúdo bom para você, muito conteúdo bacana. Se conecta aí no Conectamente, pode ter certeza que vai agregar muito valor. E só para deixar aqui mais consistente, nós falamos de crescer e contribuir. Você pode começar contribuindo antes mesmo de achar que está crescendo. Compartilha, curte, né? Mostra esse vídeo para alguém que você acredita que merece consumir esse conteúdo. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço!